Shalom, queridos, graça e paz. Estamos começando mais um Visão 2020. É o nosso podcast da MAV Oficial. Você que ainda não fez a subscrição, faça a subscrição, dê um like. Você pode também adicionar as notificações para que sempre quando tiver um vídeo novo no nosso canal, você receba aí a notificação. E você que quer estar conosco, participando, nos ajudando, sendo um colaborador, você pode nos ajudar fazendo um Pix, abençoando o nosso programa. E você também pode ser um colaborador. Você que quer colocar o anúncio da sua empresa, do seu negócio, você também pode ser um colaborador do nosso programa. Então, deixe o seu comentário aí e interaja conosco, porque está começando mais um Visão 2020. E hoje nós estamos aqui, né? Eu estou bendito ao fruto entre as mulheres. Hoje está aqui conosco Bispa Cíntia, Bispa Ruth, são bispa do nosso ministério, Ministério Alcançando Vidas, e hoje a gente vai conversar sobre o Ministério de Mulheres na Igreja, Rede de Mulheres. Tem algumas perguntas polêmicas, a gente vai debater aqui. E Shalom, Bispa Cíntia, graça e paz, bem-vindo ao Visão 2020. Graça e paz, bom estar com vocês aqui nesse dia para transbordar a alegria, trazer uma influência, uma ativação, juntamente com minha irmã, e que possamos trazer e impartir nessa tarde com vocês. Shalom, Bispa Ruth, seja bem-vindo ao nosso Deus. Visão 2020. Shalom, povo Estamos de nervosos, Deus. né, irmã? Estamos muito felizes por participarmos, né, desse podcast, e eu sei que ele promete. Estou feliz por estar na tua casa nesta tarde. Eu espero que você receba tudo que Deus tem para você. Amém? Amém. Hoje a gente tem bastante perguntas. Vamos conversar sobre Ministério de Mulheres, e é algo que você já exerce com muitos anos, mas vamos falar sobre qual é a opinião de vocês nesse tempo, nesta geração, onde as mulheres têm crescido muito na sociedade, na igreja, na liderança. O nível de liderança das mulheres hoje tem crescido bastante, né? Tem um lado negativo que é aquela área onde as mulheres levam para o ativismo, né? Querendo ser mais e querendo ser melhor. Mas a gente sabe que pode existir esse equilíbrio, né? A gente viveu por muitos anos numa cultura muito machista, onde as mulheres não podiam fazer nada, não podiam nem falar, e hoje as mulheres estão se posicionando. Tem alguns ainda que acham que a mulher não tem que falar nada, mas as mulheres têm encontrado aí seu espaço, o seu posicionamento. Hoje nós temos uma mulher que é presidente de um time de futebol, então as mulheres têm encontrado os seus espaços. Fala aí um pouco desse crescimento da mulher na sociedade, depois nós vamos entrar nesse crescimento de liderança das mulheres na igreja. Quem fala primeiro? Vamos lá. Bispo. Louvamos a Deus por esse olhar, né, que o Senhor nos dá essa oportunidade de investimento, e esse é o amor e o cuidado dele sobre nós, porque na sociedade mulher é considerado como um sexo frágil, aquela que é incapaz, né, uma voz fraca, sem voz, né, e ele sempre com um olhar de amor. E quando a mulher ela se posiciona, né, mesmo com a voz pode ser considerada como o sexo frágil, mas ela é uma influenciadora, né, quando ela se torna sábia, né, no falar, ela é uma influência, ela traz uma influência dentro da sua casa, e isso aí ela traz em tudo. E nós temos uma referência na Bíblia mesmo, temos vários exemplos que possamos
podemos usar como aplicação para nós. A Débora, uma grande juíza que mudou na sua geração. Abigail, eu amo a história de Abigail, que diante de um homem, de um marido tão tolo, né, ela se tornou uma influência, né, e até Davi tirou uma casquinha. Várias mulheres que se colocaram na brecha e foram influência. E Deus, ele sempre nos dá, né? Ele olha para nós com esse olhar de investidor. E toda aquela mulher que se posiciona para que Deus venha usar mediante a sua fraqueza, a sua debilidade, dizendo para ele: Senhor, eu quero que o Senhor venha me usar. Eu me coloco na brecha para o meu esposo, mesmo ele sendo um tolo, errado. Eu quero ser um canal para proteger os meus filhos. Eu quero ser um canal para ser usado, para entrar na brecha, para vencer uma guerra, seja uma guerra física, uma guerra espiritual. Eu quero ser uma juíza para defender uma causa. E eis-me aqui, eu quero ser usada. E Deus, ele usa, Deus, ele vem com estratégia, trazendo sabedoria, trazendo direcionamento, libertação através de uma mulher guerreira. Porque eu estou lendo um livro da Lisa Bevere, meu Deus, Mulher com Espada, e tem sido algo poderoso. E lá para frente, ano que vem, nós vamos estar compartilhando muitas experiências para as mulheres aqui. O propósito de Deus, né, quando cria a mulher, lá em Gênesis capítulo 2, verso 18, quando Deus diz: não é bom que o homem viva só, farei para ele uma ajudadora, auxiliadora. Né? Deus criou a mulher para completar o homem. Bispa Ruth, papel da mulher na sociedade. Daqui a pouco a gente vai falar de liderança de igreja. Mas a gente tem visto esse crescimento. Isso tem sido bom, porque mesmo que a mulher, né, não assim como uma visão machista, não sou, tá? Ela sempre foi considerada frágil, porque a mulher, ela foi feita para ser cuidada pelo homem, mesmo que muitos homens não conseguem entender isso. E a mulher é mais sentimental, né? Acho que a fragilidade da mulher está no seu sentimento, porque a sensibilidade dela é mais aguçada, ela consegue sentir de uma forma mais forte. E eu acho que Deus colocou isso, né? Eu tenho certeza que Deus colocou isso para que aconteça esse equilíbrio, porque o homem é mais durão, né? Sempre foi criado para ser, não pode chorar, você tem que ser macho, você tem que ser homem. Acho que a mulher é o sensor, né? É o sensor do casamento, é o sensor da família. Eu penso que Deus fez a mulher assim, como o senhor falou mesmo, com algo especial. Então eu estou aqui para defender as mulheres. E nós vemos isso na sociedade que nós vivemos, como as mulheres têm crescido. Nós temos visto, essa semana mesmo vi uma reportagem da Michele Bolsonaro e achei muito lindo quando ela estava fazendo um trabalho com as crianças no Palácio, junto com o presidente, e ela estava aparecendo e ela estava fazendo uma programação com as crianças carentes. Eu achei muito lindo. O que eu achei lindo é que ela é esposa do presidente, mas ela está ali ao lado dele e ela está aparecendo. E isso eu entendo que as mulheres estão ficando empoderadas, né? Hoje em dia se fala assim. E olhamos também para Michelle Obama, também foi uma mulher que não passou desapercebida. Foi uma mulher em que marcou a sua história enquanto seu esposo era presidente no seu país. Então, eu creio que Deus tem dado mesmo algo às mulheres para a sociedade de hoje. E que influenciavam até nas vestes, né? Elas Sim. influenciam nas vestes, no corte de cabelo, Isso. tudo. Quando a mulher ela se empodera, quando a mulher ela transmite uma segurança de quem ela é, até na sua estrutura física, ela transmite tanta segurança, tanta firmeza. Verdade. Que ela traz uma influência para as outras mulheres, né? É muito lindo isso. Isso é muito nós bom. tivemos também na nossa nação um presidente que era uma mulher, o pessoal chamava de presidenta,
Mas por causa da questão política e partidária, ela não pôde exercer assim, sofreu um impeachment e houve todos Sim. aqueles problemas, né? Mas isso não é por causa dela. Apesar que ela tem um parafusinho meio solto, fala algumas coisas meio esquisita, mas foi uma liderança feminina, né? Esse papel da mulher na sociedade tem evoluído, tem crescido. Agora, o nosso assunto é igreja, né? Opa. Papel da mulher na igreja. Eu acho que alguns tabus têm sido quebrados. Deus tem derramado uma unção sobre as mulheres, porque a unção é liberada para todos, e a mulher tem sido um canal de Deus. A gente tem visto grandes mulheres aí que têm sido referência, né? E qual é a visão de vocês na mulher liderança, como pastora, como bispa, apóstolas? Apesar que deve ter algumas pessoas que não concordam com isso, mas ele não é o nosso assunto hoje. Não vamos entrar nessa polêmica. Nós vamos falar do ponto positivo, né? Porque tem algumas igrejas, alguns ministérios que não consagra pastoras. Não vamos entrar nesse assunto. Não consagra pastoras, mas chama as mulheres de missionária, que não está relacionado também na Bíblia a esse ministério, né? Não existe ministério missionária, né? Existem os 5 ministérios, existe aquilo que é o ministério eclesiástico. Dentro do ministério eclesiástico não tem missionário, mas eles colocam. Mas nós não vamos entrar aqui nessa polêmica, né, para que não tenha nenhum hater aí, venha falar aquilo que a gente está distorcendo. Nós não vamos entrar nesse assunto. Vamos falar desse tempo aonde Deus tem derramado o seu Espírito sobre toda a carne, aonde Deus tem usado as mulheres de uma forma poderosa. E a gente tem visto isso no nosso ministério, nas nossas igrejas. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Quem começa aí? Posso começar? Eu amo no que Deus acredita, né? Naquilo que a gente... Eu sou um exemplo vivo disso, daquela pessoa que era super tímida, de que não falava, de que se escondia, e que Deus me viu, me olhou, e assim como o profeta Isaías, ele tocou com uma tenaz nos meus lábios e começou a falar através de mim, porque eu disse para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, e eu estou disponível, envia-me a mim. E o Senhor veio, me tocou, me capacitou, e eu sei que muitas mulheres que nós temos cuidado e as feito crescer nessa ativação para que elas sejam investidas também, porque através de nós temos tratado e visto nelas o poder dessa liderança feminina, de mulheres que Deus tem olhado para elas, para transbordar, visto nelas essa capacitação de que elas podem, de que elas não são limitadas, de que elas, mesmo na fraqueza delas, elas podem ir muito mais além, como líderes, como mãe, como pastoras, e nós temos trabalhado nisso com elas, né, irmã? Amém. Verdade, minha irmã. Nós temos visto, quando a mulher se dispõe a agradar o Senhor, Ele vem mesmo e faz uma mudança completa na nossa vida. Você falou que no seu início foi difícil, no meu início também foi muito difícil, quando eu não era, eu era apenas esposa de um presbítero, né? Onde Deus me escolheu. E eu achava assim que eu nunca iria. O ministério dele, é para ele. Deus chamou ele. Até um dia em que Deus me confrontou em uma oração, e ele disse que ele iria me usar e eu ia ganhar muitas mulheres para Jesus. Eu guardei aquilo no meu coração. E Deus foi mudando a minha vida. Houve várias situações, né, que a gente passou e a gente achava apenas que era prova. Não era prova. Era Deus nos conduzindo no caminho para que eu chegasse ao propósito dele.
E Deus fez assim. Eu costumo dizer que o meu ministério nasceu na cozinha da minha casa. Eu não... Deus tem uns mistérios assim meio louco comigo. E aí passa uma mulher na rua e ela me vê varrendo o quintal. E eu vou entrando e ela me chama e pede para usar o meu banheiro. E eu deixei assim meio receosa porque eu não conhecia, mas deixei. E quando ela entrou no meu banheiro, antes de entrar, ela disse para mim assim: eu estou indo para a casa do seu Jair, você conhece? Disse que ele é um pai de santo muito bom. Eu disse: é mesmo, já ouvi falar. Mas tem um que é melhor do que ele. Vai ao banheiro, depois eu te falo. E ela foi ao banheiro e quando ela voltou, ela olhou para mim e eu fiquei orando. Eu falei, e o medo naquela época, né, era uma crentezinha meia fraca. Meia boca. Meia boca. E eu fiquei orando e eu falei, Jesus, não deixa se manifestar nenhum demônio. Medo, né? Naquela época eu tinha medo, a gente tem que dizer a verdade. E aí, quando ela saiu, ela olhou para mim e disse assim, eu conheço Jesus, eu sou desviada da casa de Deus, eu sou de uma assembleia, e disse o nome do bairro no Coelho, e eu vim procurar esse homem porque eu estou desesperada. Eu disse para ela, filha, Jesus te ama tanto que ele não deixou você passar da frente da minha casa, porque o centro era logo na próxima esquina. E eu falei, ele te ama tanto que fez você parar na minha casa. E eu vou orar por você e você vai pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados. Você vai voltar para sua casa e Deus vai te dar vitória. Aí orei e ela chorou muito. E eu entendi que ali Deus estava me selando, né, com esse chamado. E agora estou aqui, estamos nós trabalhando para o Senhor. E é muito lindo isso, ver que Deus aposta em nós, ver que Deus não olha sexo, Ele olha a pessoa, Ele olha a obediência, o coração quebrado, o coração disposto, um coração rendido totalmente a Ele, e Ele vem e nos enche, né, do seu poder, da sua unção, porque tudo é dele, né? Nós não temos nada, tudo vem dele. Graças a Deus por isso, né? E qual foi o maior desafio para vocês, né, como mulher, né, assumir o ministério pastoral, hoje o bispado, que trabalha cuidando de pastora? Qual foi o maior desafio de entender esse ministério e romper assim como vocês têm feito? Vocês que estão aí nos assistindo, o nosso Ministério de Mulheres é o que mais cresce hoje no nosso ministério. A Rede Mulheres tem sido assim uma referência muito grande em todas as igrejas, né, graças a Deus. E eu sei que isso tem acontecido pela influência de vocês com essas pastores, com essas mulheres. Mas tudo tem o seu desafio, né? Então, qual é o maior desafio como líder de mulheres? É entender a cabeça do pastor? Como é que é? O maior desafio, né, em liderar, em ser uma bispa, é abrir mão do nosso eu, da nossa própria vontade. Na verdade, é morrer para o mundo mesmo. Ter aniversários de parente, você não vai porque você prioriza ao Senhor, estar sempre em contato com o Senhor, orar e jejuar para que você tenha um ouvido sensível à voz do Senhor, porque você tem que ser guiada por Ele. Esse é um dos maiores desafios, é ouvir a voz de Deus sempre e estar também em obediência, né? E pedindo ao Senhor que nos ajude a vencer a nós mesmos, porque nós
mesmo sendo bispas, pastoras, nós temos uma vida normal de mães, de vó, de esposas, de dona de casa. E nós somos pessoas comuns. Mas a prioridade ao ministério, ao Senhor, tem que estar em primeiro lugar, né? Ele é a primazia da nossa vida. E aí, se não for assim, a gente não tem sucesso. Não tem sucesso. E o desafio? Qual é o maior desafio estar aí nessa liderança de mulheres? Nessa questão de Fala aí, porque eu tenho a próxima pergunta. O que a bispa está falando em relação à liderança pessoal, né? O desafio que eu tinha desde o começo para liderar mulheres, né? Pessoalmente, eu estava até conversando antes, orando, preparando. Eu não vejo desafio no meu ponto de vista, porque eu amo trabalhar com a rede de mulheres. Eu amo, porque quando eu vejo que se há um desafio, eu coloco como um problema, né? Aquilo que Deus me chamou para fazer, né? Se eu falo assim, trabalhar com mulheres, a mulher é algo desafiador, a mulher é muito difícil de trabalhar, né, bispa? Se eu falar isso, eu vou trazer mais um peso e não vou conseguir um resultado. Eu acho que com homem é mais difícil. A liderança do Ministério de Homens é mais complicado. Sim. A gente percebe isso no desenvolvimento das redes. O nosso ministério ele trabalha com redes, né? Outros ministérios trabalham com departamento. Nós chamamos de rede, porque nós trabalhamos com foco de alcançar vidas. Então, por isso, nós chamamos de rede. E a rede de mulheres, ela, junto com a rede jovem, que cresce mais. Homem, a gente está rompendo aí essas barreiras, a gente vai ter um podcast com os homens, e eles vão falar sobre isso. É muito difícil a gente entender a cabeça dos homens. Os homens, a maioria deles ainda estão presos ao carro, futebol, e tem jogo de futebol, o cara fica em casa e não vem para o culto. Né? Marca um evento de homens marca um evento de homens sábado, agora na final, Flamengo e Palmeiras. Não vai ter, né? Então, mas eu acho que o homem é mais uma das complicado, questões, é só não marcar num maior dia desse evento. Desafio, né? Eu vejo os eventos da Rede Mulheres, o número é muito maior. Você da Rede Mulheres, por favor, eu não estou aqui dizendo que as mulheres são melhores. Mas eu vejo que o desafio para os homens ir para a célula, para os homens estarem no culto, mas a gente sabe que existe uma guerra também espiritual por trás disso. Porque tudo que nós envolvemos é trabalhar em transformar vidas é um desafio, né? E se não houver um amor, uma dedicação, se não houver a questão de não estou falando que isso que a gente faz que nós somos melhores, não estou querendo dizer isso, mas se a gente não tiver uma equipe que venha ter o mesmo coração que a gente tem, não vai trazer um resultado, né? Porque nós temos uma boa equipe, né? Nós precisamos trabalhar isso, fazer com que a nossa equipe tenha a mesma visão que a gente tem. Acho que você fazendo isso, transbordar, ser transparente naquilo que você quer, né? Porque isso vai fazer com que vai transferir, você não precisa estar ali, você vai influenciar sem você estando. Isso é muito bom, gera um resultado. O sucesso, então, de uma rede ou um departamento, né, dependendo da igreja que coloca nomenclatura, ela não vai interferir. O sucesso de uma rede de mulheres estar na liderança ou na equipe que ela forma. Fala aí pra gente. Acho que é o conjunto. É um conjunto. Primeiro é o amor. É fazer amando aquilo que você está fazendo.
colocando o amor ao Senhor, trazendo a presença do Senhor, trazendo a presença em tudo, fazer com zelo, porque nós não estamos fazendo para qualquer pessoa, nós não estamos trazendo com objeto. A Bispa Ruth não é qualquer pessoa, é uma mulher de Deus, né? Eu não estou lidando com coisas, eu estou lidando com algo pessoas. Precioso, que são pessoas que são filhas do Senhor, né? Princesas que estão, às vezes, pessoas tortinhas que às vezes nem reconhecem, mas que é do Senhor. Eu penso também, Bispa, que, como o apóstolo falou, qual o desafio? O desafio para conquistar uma mulher, né, para a rede de mulheres, é a intimidade. Mulher, ela gosta muito disso aqui. Isso. Entendeu? De abraço. Ela gosta muito de segurar nas mãos e olhar nos seus olhos. E quando você chega e segura nos olhos dela, escuta o que ela tem para dizer, qual a dor dela, o tamanho da dor, e você entende e você fala: filha, você vai vencer, sabe por quê? Porque nós temos propriedade, como a Bispa falou, nós não somos melhores, mas temos propriedade para falar, nós passamos por isso e nós vencemos, e nós estamos aqui. Você vai vencer também, conte conosco. E aí você pega para você essa responsabilidade de orar por ela, de cuidar, de a cada culto ter uma palavra de bênção, profetizar sobre a vida dela. Isso estreita os nossos relacionamentos e faz com que essa pessoa se renda ao Senhor, porque ela vê Cristo em nós. Isso. E a nossa equipe trabalhando conosco, a rede rompe, né? Tem que crescer, tem que crescer. E está sempre fazendo essa reciclagem, está sempre fazendo essa reunião, sempre está em contato, porque mulher é diferente, mulher gosta muito de estar juntas, sempre está presente, né? Sempre está, porque a gente não pode parar, é um ciclo, né? Está sempre, porque se deixar, o negócio Mas Deus está sempre conosco, a gente tem visto isso, né, Bispa? Amém. Eu vou entrar agora numa pergunta assim, talvez um pouco desafiadora para vocês. Contigo, irmã. Primeiro eu vou perguntar a Bispa Ruth, depois eu pergunto a Bispa Cíntia. Vamos beber uma aguinha. Bebe água. O desafio de ser esposa de pastor. Qual é o maior desafio? Oh, glória! Deu até um silêncio. Ser esposa de pastor. Bispa Cíntia, pega leve, tá? Entender que o sacerdote é o seu esposo. Entender que a última palavra é dele. Você pode até dar a sua opinião, né? Você pode, com o nosso jeitinho de esposa, agora falando de esposa, amor, você não acha que assim ficaria melhor? Ou desse jeito, ou daquele? Mas entendendo que a última palavra é dele. E aí o ministério rompe. Porque eu acredito assim, que quando a sua casa vai bem, o seu relacionamento está bem, o altar de Deus vai bem. Porque o pastor e a pastora têm que estar em comum acordo. Eles têm que se amar, amar um ao outro. Eles têm que estar em comunhão em tudo e discutir sobre os assuntos. Porque a gente não pode subir no altar. Eu vou falar aqui como esposa de pastora, que uma vez eu ia ministrar a palavra de Deus numa igreja e no meio do caminho eu me desentendi com o marido, não foi com o pastor, né? E me desentendi com algumas questões de casa mesmo. Então, aquilo me deixou muito chateada. Quando eu pisei na igreja, o Espírito Santo falou assim, chama ele. E eu ia sentar, e o Espírito Santo falando comigo, chama ele e peça perdão para você subir no altar para ministrar. E eu vou até dizer, foi aqui mesmo. Foi aqui mesmo, na MAV Sede, há muitos anos isso. E nós fomos para uma salinha, né, aquela
o anexo ali, e eu cheguei para ele e falei assim, amor, me perdoa por aquilo que eu falei, eu sei que eu magoei teu coração, mas eu entendo que você é o sacerdote, e eu preciso da tua bênção para subir no altar. E aí ele orou comigo, e amém, foi uma bênção. Eu acho que o grande desafio é esse, né? Tem alguns pastores que devem estar nos assistindo, conseguir entender, fazer essa separação, né, do pastor e do marido. Sim. Eu acho que esse é um grande desafio, porque as pessoas estão vendo o pastor, você está vendo o marido que está dentro de casa. Verdade. Né? E a senhora já falou aí de um momento, né, que eu acho que tem que ser o certo, né? Pedir o perdão, se entenderem, mas como lidar aí com essas diferenças, porque o pensamento sempre é diferente, a gente tem os problemas conjugais, como lidar com isso? Deixa ela falar mais um pouquinho? Deixa você falar só um pouquinho. Hoje ele está te podando. Ai, como lidar com essas diferenças? Meu Deus, é muito difícil, mas não impossível com Deus. Claro que a gente tem divergências em vários aspectos da nossa vida e a gente, às vezes, bate de frente mesmo, como pessoas normais, mas nós precisamos orar sobre esse assunto. Houve questões na minha vida, de igreja mesmo, que nós trazíamos para casa e ficávamos chateados. Eu, por exemplo, geralmente mulher assim, né? Guarda muito. E até hoje a gente fala isso. Vamos conversar sobre esse assunto? Amém. Vamos sentar e conversar. E a gente conversa sobre o assunto que está nos incomodando, para que a gente não leve para casa, não leve para a cama, e isso não traga um desconforto, nem uma raiz de amargura, porque a palavra de Deus fala isso, né? Então, lidar com isso, com igreja e com casa, como marido e mulher, é muito difícil. A gente torna a falar, a gente precisa da sabedoria do Senhor. Tem questões que a gente tem que sentar e orar ao Senhor para poder conversar sobre certos assuntos, porque é muito difícil para nós. É fácil? Não é fácil, mas Deus nos dá sabedoria para vencer todas elas. Amém. Assim, a mulher sábia, diz a palavra, ela edifica a sua casa, a tola com as próprias mãos ela destrói. Então, precisa haver esse entendimento. Agora, queridos, deixa eu falar agora. A Cíntia vai falar, né? Eu vou olhar bem nos olhos dela. Oh. Então, a questão do relacionamento, Se tiver algum problema, a gente corta. Não, é assim, essa semana nós conversamos até sobre esse assunto, né? Isso. Porque a Bispa Cíntia, ela tem um momento assim muito legal pra gente conversar. 4 horas da manhã. Ela acorda às 4 horas da manhã, 5 horas, e ela fala assim, vamos conversar. É um bom horário, né? É um bom horário, né? E eu, né, assim, quando eu casei com o Carlos, eu não casei com o apóstolo e não casei com o pastor Carlos. Graças a Deus, Deus isso. derramou unção sobre ele. Amém. Não, pastor, eu louvo a Deus. Estou vendo que eu estou cortando ela. então tem certas coisas que a gente precisa, né, alinhavar. E eu entendo, respeito, né, e assim, e honro ele como apóstolo. E nós precisamos sempre estar conversando sobre isso para não se perder, porque na trajetória, na vida 2, é preciso renovar. Né? E assim como muitos casamentos, eles precisam ser renovados, muitos casamentos de pastores estão fadados a um divórcio, nós precisamos estar atentos
né? E a gente ouve casos que a gente está trabalhando, está conversando, então nós precisamos nos posicionar para ajudar. Talvez seja o seu caso que está nos ouvindo, nos assistindo e precisando de ajuda, precisa de diálogo, precisa conversar, precisam orar juntos, precisam se posicionar, porque é o seu maior ministério. Né? E tudo assim, se a sua família não estiver bem, a sua igreja não vai fluir. Então, nós temos esse entendimento, né? E nós temos conversado sobre isso e, assim, temos nos posicionado em Deus porque o maior ministério é a nossa casa, né? E é isso que eu conversei com ele sobre isso, né? Não fugindo dessa proposta, né? Que eu casei com o Carlos e entendo o apostolado e entendo tudo isso. E eu quero crescer com ele e quero que ele cresça cada dia mais e que nós sejamos essa influência. Amém? Amém, amado? Amém. Até que pegou leve, né? Pegou leve. Vocês viram que não teve corte, né? Não cortamos não, tá? Eu acho que o maior desafio, né, talvez para vocês, seja dividir o marido com a igreja. Também. É verdade. Acho que é o maior desafio. Porque a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Né? Eu costumo dizer que ministério é você morrer para que outros possam viver. Né? As pessoas, às vezes, elas vê o pastor e ela acha que o pastor ele tem que resolver tudo e ele tem que estar disponível a qualquer hora e qualquer momento. Né? A gente recebe telefonema de madrugada, a gente vai socorrer pessoas, sepultamento, hospital. É claro que hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe que nos ajuda muito, a gente tem pastores, os auxiliares que nos ajudam. Mas, na verdade, a gente tem que abrir mão. Eu acho que isso para a mulher é mais difícil. Sim, né? É mesmo. Abrir mão deste tempo, abrir mão... Porque a gente não pode fazer aquilo que todos fazem, né? Porque um casal comum da igreja, eles chegam e aqui tem muito, né? Até liderança mesmo. Apóstolo, final de semana o senhor libera a gente para a gente passear, né? E a gente não tem esse... Não falo isso com peso. A gente não tem esse luxo, né, de falar para o auxiliar e falar assim, hoje você prega e porque eu vou passear. Né? A gente não tem esse luxo. A gente tem que se programar, a gente não pode estar saindo sempre da igreja, porque a igreja faz falta. Apesar que tem pastor que faz isso, mas no nosso ministério a gente prioriza o reino, porque desde o momento que nós decidimos ser pastor, nós entendemos que a prioridade é o reino, é claro, e que nunca esquecendo da família. Mas isso não é um grande desafio? Primeiro, dividir o pastor com a igreja, mesmo que vocês estejam envolvida junto com ele. Eu acho que esse é o diferencial, não sei se outros ministérios fazem isso, mas esse é o diferencial do nosso ministério, é trazer a esposa junto com o pastor para que ela não se sinta sozinha, que ela se sinta parte do ministério e trabalhe junto conosco, porque tem momentos que você tem que abrir mão do seu marido, porque ele tem que atender a igreja. Fala aí. Bem, eu vou dizer que eu lido bem agora com isso. Mas foi difícil. Mas foi difícil. Uma das saídas que eu encontrei foi, dependendo da reunião ou do que ele vai fazer, se ele pode me levar, eu vou junto. Eu sempre fui assim, apesar de que eu gosto mesmo de sair, de estar com ele. E eu faço o possível para ir, para estar junto com ele, interagindo onde ele estiver. E eu acho que se todas as mulheres pensassem assim, sentiria menos peso. Às vezes é só para visitar um irmão ou só para ir no hospital, visitar alguém. Mas se você puder ir, vai. Porque é uma forma de você estar entendendo o que é ministério. Porque as mulheres que ficam em casa, elas atrapalham o ministério do pastor, do marido. Porque ela não sabe como assim, pesado para o marido
ter que sair altas horas da noite, ter que atender alguém. Mas se ela estiver junto, ela vai entendê-lo quando ele disser, não vamos poder, porque nós temos um compromisso assim para fazer. Ela vai entender, porque ela já passou com ele por esses compromissos e ela sabe que não tem como negociar. É obra de Deus, não temos como negociar. E a gente vai vencendo. Então, graças a Deus, agora eu lido muito bem com isso. Podendo estar com ele, eu faço o possível. Nós vamos falar agora um pouquinho dos nossos patrocinadores, né? Vocês gostam de batata recheada? Delícia. Olha, nós temos uma batata recheada, nós temos uma picanha na pedra. Que isso. Tô É com fome só agora. vocês visitarem ali. A Star Grill é o melhor lugar para você fazer uma refeição maravilhosa, extraordinária. E ali no Pátio Alcântara, você vai encontrar ali a Star Grill e também no Shopping São Gonçalo e no shopping, que eu sempre esqueço o nome desse shopping, Partage ou Partage? Eu não sei ainda falar A pronúncia nome certa, Partage. desse não precisa falar muito, se a gente está fazendo um comercial do shopping. Mas no shopping São Gonçalo da BR e daquele que é lá no centro da Alcântara, centro de São Gonçalo, que é o Partage. Eu acho que é o Partage. Star Grill, o melhor lugar para você fazer a sua refeição. E você que quer comprar um carro novo, você que quer mudar de carro, é só você ir na Passeio Veículos. E você vai encontrar o melhor carro, um carro dentro da sua condição, uma parcela que cabe no seu bolso e fora o atendimento que você vai ter diferenciado. Então, Passeio Veículos, o melhor lugar para você comprar o seu carro, ou você que quer trocar de carro, vai na Passeio Veículos. E você que talvez arranhou o seu carro, bateu o seu carro, você quer dar uma melhorada na pintura do seu carro, ou você quer fazer uma manutenção ou dar um upgrade no seu carro, você vai na Expert Estética Automotiva, você vai encontrar ali um tratamento diferenciado, você vai ter um preço também que vai caber no seu bolso e você vai sair de lá satisfeito. O número está passando aí na tela e você vai ser muito bem atendido e o teu carro vai ganhar aquele banho, vai ganhar aquela produção, né? É só você procurar o Edson lá e falar que você ouviu esse comercial aqui no nosso podcast. Então, Expert Estética Automotiva, o melhor lugar para você levar o teu carro. E você que não tem seguro do seu carro, Smart Car, melhor seguradora para você colocar o teu carro e o teu carro está seguro. Algum problema, você tem todo o diferencial nessa seguradora. Então, é só você aí pegar o telefone, ligar agora e você vai fazer uma cotação e você vai ver que o preço é diferenciado. E você que está procurando, nós estamos chegando ao final do ano, entrando já no próximo ano, procurando um lugar melhor para colocar o teu filho, para que ele venha receber um ensinamento de qualidade, bom futuro. É o melhor colégio para que você coloque o seu filho que está aí na faixa do jardim até o Fundamental 1, né? Até quinta série. Você vai encontrar o melhor ensino, a melhor escola, os melhores professores e um atendimento extraordinário. Então, Colégio Bom Futuro, o nome já diz, para que você venha dar um bom futuro para os seus filhos. Então tá aí os nossos patrocinadores e você vai estar aí conhecendo melhor todos eles. Estamos chegando aí já na parte final, né? Falar de mulher tem muita coisa, né? Então a gente encurtou aqui para que a gente não demore muito nesse podcast, mas tem algumas perguntas aqui e uma delas, que é a penúltima: o que uma mulher pastora não pode fazer nunca?
O que uma mulher pastora não pode fazer nunca. É algo que aconteceu comigo, né? Engraçado. E foi muito engraçado. Depois eu ri muito, mas na hora eu quase morri. Nós, né, temos a mania, não, a mania é transferência de unção. Então é colocar a mão nas pessoas quando ela pede oração. E aí aconteceu algo assim muito engraçado comigo em uma das nossas igrejas. Uma irmã chegou e pediu oração. Mas ela não me falou o que ela tinha, se era enfermidade, o que era. E eu coloquei a mão, comecei a orar, Senhor, abençoa a tua filha, e fui na cabeça dela e coloquei a mão, e quando eu fiz assim, a peruca caiu. Isso uma pastora não pode fazer nunca. Gente, olha, não coloque a mão no cabelo das irmãs. Né? Tadinha da irmã, a irmã estava fazendo um tratamento, né, de quimioterapia, e eu não sabia. E eu coloquei a mão e caiu a peruca. Quando eu olhei ao meu redor, um pastor que estava do meu lado, ele soltou uma gargalhada e eu mal me concentrei na oração. Falei, Jesus, tem misericórdia de mim, abre o buraco para eu entrar. Foi terrível, foi terrível. Depois eu fiquei assim, com tanta pena da irmã, né? Mas já tinha feito, já aconteceu. Então agora eu me policio um pouco. Quando eu vou orar, eu primeiro coloco a mão no pescoço ou no coração, no peito das pessoas, assim, porque fiquei traumatizada com esse fato. Então, gente, cuidado na hora que Isso for orar. uma pastora não pode fazer. E quando você for convidada para ministrar numa igreja de outra pessoa, tem que ter muito cuidado. Eu fui convidada para ministrar numa igreja e sempre no final, né, tem sempre aquelas pessoas que nos pedem oração, né? No caso, o que aconteceu com a minha irmã. Aí veio uma irmãzinha, me pediu oração, bispa, ora por mim que eu estou passando por isso, isso e isso. E eu toda inocente, fui lá, orei, né? Pus a mão, orei fervorosamente. Fogo puro, a irmã chorou a beça. E no final, a pastora chegou para mim e falou assim, bispa, eu sou muito ciumenta, tá? Então, tem que ter maior cuidado, tem que ter ética, tem que ser bem tranquila, não pode demonstrar muito. Muito amor. Muito amor, então tem que ter, assim, muita delicadeza. Mas no caso aí, o problema estava mais na pastora do que, né? Ela precisa entender que o ministério é do Senhor. Mas a gente tem que ter a questão até mesmo de respeitar, e não que nem tomar a frente, né? Então tem que ser esse... Aí a gente tem que ter um equilíbrio. Um equilíbrio. Que a pastora não pode fazer. Né? Porque a gente não conhecemos o coração da pessoa. Né? Então, para a gente não ferir ninguém, a gente precisa até mesmo se policiar. Né? Porque o coração do ser humano é o ser humano. Não queremos ferir ninguém. Né? Deixa Deus tratar. Qual é a chave, podemos dizer assim, do Ministério de Mulheres Bem-Sucedido? Qual é a palavra que vocês podem deixar para uma pastora que está iniciando o Ministério de Mulheres na igreja? E qual é o segredo? Qual é o começo? Né? Como ativar as mulheres para esse ministério, que esse ministério se torne um ministério de êxito e de sucesso, de crescimento, como tem acontecido nas nossas igrejas? Olha aí, quem vai falar? Depois você fala, né, bispo? Eu acho, para mim, eu acho que é fé. Você olhar o sobrenatural e dizer, Senhor, eu tenho tantas mulheres para cuidar, mas está nascendo no meu coração, eu estou gerando o dobro, o triplo, e eu já estou vendo lá na frente que algo vai acontecer.
Então, é andar por fé, porque no natural é muito difícil, né? Como nós já falamos, a mulher tem dificuldades em algumas áreas e tal, então você precisa conhecer bem e saber como tratá-la, mas você não pode perder o foco, você tem que ter uma visão do sobrenatural, você tem que olhar e dizer, Senhor, são tantas mulheres, me ajude, porque eu vou conseguir esse alvo, e partir para dentro, não ter, né, vontade enfraquecida, dizer, eu vou, mas daqui a pouco eu retrocedo e digo, tá muito difícil. Não dá, dá sim. Com o Senhor, sempre dá. Tudo é possível. Fazendo essa junção, eu creio que intimidade, que essa intimidade gera essa fé, que faz amar aquilo que o Senhor ama, que faz ter essa experiência, que faz ter a paciência, que faz ter a perseverança e trabalhar e tratar tanto com as mulheres abençoadas, tanto com as mulheres problemáticas, tanto com as lideranças que dão trabalho, quanto aquelas lideranças que estão despontando, quanto aquelas lideranças que na nossa frente são aquelas abençoadas, mas que por trás estão aprontando, porque nada fica oculto. Né? Então é a intimidade com o Senhor, né? Que nos faz ser parecidas com Ele, que nos faz ter o coração dele. Eu acho que esse é o que eu tenho buscado. Eu acho que a gente se completa, né? A gente se completa. E no ministério, eu acho que um dos segredos também é tratá-las iguais. Isso. Né? Mesmo você sabendo que algumas têm dificuldade, ou que algumas gostam de bajular você, mas por trás tem dificuldade com você, você não pode ter diferença com ela. Você tem que tratar por igual. Uma das coisas que me chamou muita atenção, eu sempre gosto de trazer uma lição para a minha vida. E no dia do nosso encontro de liderança, né, das pastoras, ali na Estrela do Norte, nós recebemos uma caixa de lembranças. E entre outros presentinhos, mimos que eu ganhei na caixa de lembranças, veio vários bilhetinhos e eu encontrei, né, até uns 15 dias atrás, eu peguei a caixa para reler alguns recadinhos, alguns bilhetinhos, e eu encontrei do meu neto, o Azaf, e ele colocou assim: vó, eu amo você. Sabe por que eu amo você? Porque eu vejo que você não tem diferença na sua igreja em tratar suas ovelhas como nos trata em casa. Aí isso eu me emocionei, porque ele é uma criança, mas ele prestou atenção. A forma como eu trato as ovelhas, né? Não estou falando isso para parecer, não. Estou falando isso que é para que a gente vigie mais, né? Então, como a gente trata as pessoas em casa, você também trata a igreja, porque fazemos parte do mesmo corpo, né? Somos ovelhas do Senhor e vamos morar no céu. Então, isso me emocionou muito. Eu falei: Jesus, me ajuda. Agora, mais responsabilidade ainda, porque parece não, mas muitos olhos, né? A gente vive rodeados por uma nuvem de testemunhas mesmo. É verdade. As pessoas nos olham, estamos sendo observados, sendo observados, e nós não sabemos. Mas, graças a Deus, que o resultado sempre é bom. Esse é o poder do testemunho. Amém. Né? Amém. A gente está aí caminhando para o final, e agora caminhando mesmo. Mas eu acho que existem pontos aí que vocês não colocaram, mas que eu acho que é extremamente importante. Primeiro, é acreditar no seu chamado, né? Eu acho que é o ponto fundamental não só para as mulheres, mas para todos aqueles que foram chamados por Deus, é acreditar. E por que eu falo acreditar no chamado? Porque tem muitas mulheres, talvez muitas delas estão agora
nos assistindo, que ela às vezes acha que ela exerce o ministério pastoral por causa do esposo. E às vezes tem aquela dúvida, né? De dizer assim, será que Deus me chamou ou eu estou exercendo o ministério do meu esposo? Acho que o primeiro ponto é acreditar no seu chamado. É verdade. As mulheres precisam acreditar. Deus consagrou você, Deus separou você, Deus colocou você do lado do teu esposo. Então acredite nele, vá para cima, entre em desafios, ore, porque é Deus que nos capacita. É Deus que vai dar essa condição, né? Estudar, buscar e acreditar, né? Não é parar diante dos desafios. Esse que é o segundo ponto. Primeiro, acreditar no seu chamado. Segundo, não parar diante dos desafios. Dos desafios. Né? A mulher, por ser muito sentimental, né? Ela muitas das vezes é paralisada diante das circunstâncias adversas, né? Aí não parar, perseverar naquilo que Deus te chamou, né? E entender que o teu ministério completa junto com o seu marido. Né? Ela entender que ela tem que estar junto, e se o marido não entender isso, tem alguns maridos que não entendem, né? E ela orar, conversar e dizer, estamos juntos para fazer que essa igreja venha crescer, venha romper, né? E aquelas mulheres que são ativas demais, né? Que são sanguíneas, que vão para frente, que são leoa, e às vezes o marido é meio devagar, né? O apóstolo chama de barriga branca, né? É entender que vocês precisam caminhar juntos, né? Ela está sempre honrando o seu esposo, fazendo ele aparecer, porque tem mulheres que às vezes quer aparecer demais, né? E esquece do esposo, e isso que vai fazer que esse ministério de mulheres cresçam, né? Verdade. Trazer esta referência para a igreja e para que as mulheres sejam fortes, vencedoras, como elas têm sido. Amém. Amém. As considerações finais agora, Bispa Cíntia, Bispa Ruth. Eu agradeço esse privilégio de estarmos aqui nesse dia e que possamos influenciar e transbordar aquilo que Deus tem nos dado, não só para as mulheres, mas para a nossa casa, para as pessoas que estão ao nosso redor. Transbordar a essência do Senhor. Eu estou com um louvor que tem ecoado, que diz ser manso como Ele é, humilde como o Senhor é, viver essa verdade, né? Porque o título que temos, né? O bispado, o apostolado, o pastoreado, que nada disso se torna tão valoroso do que o maior título de sermos filhos de um Deus tão poderoso, e que essa simplicidade de levar esse nome é onde venhamos a passar, essa alegria de ser filho venha a ser transbordada no sorriso, né? Essa paz que nós levamos aonde passamos, essa alegria que contagia, venhamos a vivenciar isso no dia a dia, porque as pessoas estão tão desequilibradas aonde vamos, na rua, né? As pessoas estão tão assim perdidas, e que se você fala um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, as pessoas já ficam assim, meu Deus, que você tem algo de diferente. É Jesus, que venhamos a transbordar isso na sua casa, no meio da sua parentela, na sua vizinhança, e que você venha a sorrir mais, você venha ser feliz, porque Jesus é essa felicidade, em meio ao caos que nós estamos vivendo, venha viver essa alegria de Jesus. Amém. Também agradeço por estarmos aqui conversando com vocês neste dia, e agradecer o nosso Deus, porque acima de tudo Ele nos escolheu, né? Ele apostou em nós e nos colocou à frente de um grupo de mulheres e tem adestrado as nossas mãos, tem nos dado armas espirituais para lutarmos, para sairmos vencedoras. Tenho visto isso, que tem alguns desafios que a gente corre para os pés do Senhor e diz, Senhor, como eu vou resolver essa situação? E aí o Senhor vem e traz a direção para nós. E
Uma certa vez eu li um livro, não sei se é de Max Lucado, que fala que Deus nos escolheu para garimpar diamantes no meio da lama. Eu achei muito lindo essa frase. E eu disse, Senhor, nos ajuda, me ajuda, porque às vezes a gente não tem essa consciência de que tem mulheres preciosas em que Deus já tem um propósito para ela e conta com você para que ela chegue ao final do seu propósito. Então, que o Senhor venha nos capacitar, né, Bispa, ainda mais para que cheguemos ao nosso alvo de conquistar, por que não dizer, muitas mulheres ou todas as mulheres do município de São Gonçalo, Aleluia. ou por que não dizer, vou ser mais ousada, do Brasil, Aleluia. amém? Contamos com Porque vocês aí. nós temos fé que o Senhor faz o impossível. Aí Ele pode mudar tudo, né? Uma nação em um dia, Ele faz tudo. Esse é o nosso Então nós Deus. acreditamos nesse Deus poderoso. Deus Amém. abençoe sua vida. Deus abençoe, bispas. Amém. Muito bom estarmos aqui nesse papo de mesa, Amém. nesse podcast. E você vai deixando aí o seu comentário, vai deixando aí as suas opiniões. Quero também, antes de terminar aqui, lembrar que esta semana alguém está ficando mais velha. Sim. Bispa Cíntia, hoje é 26, aniversário dela no próximo domingo, dia 28. E parabéns, Bispo. Bota aí, parabéns, Bispo. Ela vai estar lendo aí o seu comentário. Deus abençoe a sua vida. A gente não fica velho, né? A gente vai ganhando experiência. A gente vai amadurecendo. A gente né? fica loura. A gente olhar as fotos antigas, né? Parece que a gente estava velho lá atrás. A gente está bem mais novo. É verdade. Né? É verdade. Deus abençoe, Bispo. Quer falar rapidinho Amém. do aniversário? Você é meu convidado, minha convidada, está aqui conosco no domingo às 8 horas da manhã. Venha celebrar comigo nesse culto. Vai ser um em festão, ações de um graças cultão. ao Senhor por essa honra de Amém. estarmos completando 47 anos. Olha, Eu ia falar 20. 27, mas é verdade. 47 anos, não tem problema. Não tem problema com a idade. Você será o meu presente, a sua presença. Deus Amém. abençoe. Deus abençoe. Obrigado você Amém. que ficou aí conosco esse tempo todo participando deste Papo de Mulheres. Olha, hoje eu tô entre as mulheres. Foi mais ou menos. Teve casamento, né? Falando sobre mulheres, pouquinho, né? rede, falando sobre muita coisa. Não dá para Não dá falar pra falar tudo, ainda não faltou tem. muita A gente vai ter- coisa, a né? gente vai Porque ter outros faltou muita assuntos. coisa. Nós vamos ter um podcast falando especificamente sobre rede, sobre o desafio aí de ter uma rede, o desafio de ser pastora Isso de é mulheres. bom, hein? De como montar uma rede, de dar uma ajuda, de uma orientação, não uma regra. Né? Tem várias ideias, de dar um suporte. É E legal. vai ser muito bom. Deus abençoe, beijo no teu coração. Não deixe de Beijo. deixar o seu like, não deixa de se inscrever no nosso canal, não deixa de adicionar aí as notificações e que Deus abençoe. Até o próximo podcast Visão 2020. Lembrando você que toda sexta-feira às 20h20 da noite nós estamos aqui. Beijo no teu coração, graça e paz.